Eu fiquei 40 dias em live seguidos e talvez a parte mais absurda disso tudo é que eu não tava planejando isso. E agora você deve estar se perguntando, meu Deus, como assim? Isso foi um acidente? Ou não, eu espero que você esteja se perguntando isso, porque não é normal, mas se não, tudo bem. Mas o início dessa história toda foi com um negócio chamado Subatom. Se você é um consumidor de lives, você provavelmente já deve ter se deparado com o termo Subatom, ou provavelmente com algum outro termo similar a ele, como por exemplo, live infinita, nos quais os conceitos são basicamente os mesmos. Quanto mais dinheiro você ganha, mais tempo você fica em live. E talvez um dos primeiros criadores de conteúdo a popularizar isso foi o Ludwig, lá na Twitch gringa em 2021, mas obviamente também teve exemplos aqui no Brasil, como o Selbit em 2022 e mais recentemente o 61, que levou a ideia de Subatom para muita gente que nunca tinha ouvido falar. O Machinima, em uma determinada época do YouTube, era o sonho de todo... 4 milhões de reais, chamando todos os curtidores de dinossauros e paleontologia Para streamers grandes já é de se esperar que eles fiquem muito tempo em live, afinal, quanto mais gente assistindo, mais gente te dando dinheiro, e quanto mais gente te dando dinheiro, mais horas você vai ter que streamar. Agora, para mim, uma formiguinha da Twitch, isso definitivamente não era algo que eu tava esperando. Nesse sábado agora vamos fazer nossas primeiras Subatom aí na Twitch. Esse aqui sou eu, um dia antes da merda acontecer. E pra vocês terem noção que eu realmente não fazia ideia no que eu tava me metendo, olha só esse comentário aqui. Eu não quero que seja um fracasso também e a Subatom dure tipo um dia. Mas eu também não quero que dure uma semana, tá ligado? Que dure tipo, porra, já pensou, eu fico 20 dias em live. E teve um outro momento onde simplesmente chegou alguém no chat falando sobre a Subatom durar 10 dias e eu simplesmente falei que uma semana de live pra mim já era muito. Quem dera eu soubesse. Uma semana eu já acho muito, 10 dias. Tal a gente ficar aí, ó, 4 dias em live. 4 dias é maneiro, mano. 4 dias, porra, 4 dias já é muito tempo. 4 dias é uma live de, tipo, quase 100 horas. E a real é que a ficha de que eu tava me metendo em uma das experiências mais malucas da minha vida só ia cair no momento que a live começasse. Já começou com 24 horas, já. Eu acho que a gente vai ficar... Eu acho que nós vai ficar tranquilo, tá ligado? Eu acho que nós vai manter aí, pelo menos aí, umas 20 horas. Mas também não vai extrapolar, não. Não vamos extrapolar, não. Espera um pouquinho. Não começa a dar sub, não. Pô, já tem 25 horas, tá ligado? Tipo, porra... Hoje de tarde eu pensei assim, puta, será que vai ser uma boa ideia, mano? Eu expor a minha vida, 24 horas da minha vida durante um tempo aí, durante, tipo... 30 horas? 41 horas no timer, viado. Esquimozinho, como você prefere ser chamado. Desculpa incomodar aqui de novo, sou eu. Fala, galera, beleza? Tô começando aqui minha Subatom na Twitch, onde cada dinheiro que eu ganho... O quê? O quê? Vamos de colocar mais um dia inteiro, ai. Esquimol, vou ter que sair por uma hora? Poderia pausar o timer? Esquimol 14 agora. Só pra falar que é verdade. No primeiro dia, vendo todo aquele dinheiro entrando e aquelas horas no meu timer aumentando e aumentando, eu confesso que foi me dando um pouco de desespero. Como eu já mostrei antes, não era algo que eu tava esperando. E ver 160 horas no meu timer não foi fácil. Hoje a gente tem um exemplo do 61 que ficou mais de um ano em live. E para vocês entenderem que o meu medo era real, os meus parâmetros de real versus minuto eram literalmente os mesmos que os dele. Um real igual a 1 minuto. E do jeito que tava indo, eu comecei a ficar muito assustado, principalmente um dia depois que a Subatom já tinha começado, onde de 160 horas no timer, eu tinha ido para outras 160 horas. Ou seja, em 24 horas, o timer não abaixou nem 1 minuto. Isso não durou só os 2 primeiros dias, nem os 3, nem os 4, o que foi me deixando com um cagaço absurdo. Porque uma coisa é você
você ir para uma experiência que você sabe que vai ser longa, que você se preparou mentalmente. Outra coisa é você achar que você vai ficar 4 dias em live e de repente já passou uma semana e o tempo que você deveria ficar em live nem se mexeu. Continua o mesmo desde o primeiro dia. Desde que eu comecei a Subatom, essa porra não desce, tá ligado? Eu tenho medo, eu acho que eu vou ficar nessa porra pra sempre. O timer só aumenta. Eu não sei por que eu fiz isso, cara. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Streamar sua vida inteira, 24 horas, é um baque. Principalmente quando você mora num apartamento de 20 metros quadrados no Rio de Janeiro, que era o meu caso. Eu literalmente só tinha um cômodo e um banheiro, ou seja, se eu não tivesse cagando ou tomando banho, as pessoas estavam vendo o que eu tava fazendo. Eu acho que não tem como você se sentir mais vigiado do que isso. E eu acho que de todas as experiências de Subatom, a mais estranha delas é acordar. Sabe, no seu dia normal, você provavelmente deve acordar e abrir o olho, sentar na sua cama e pensar, ok, vamos começar o dia. Ou não também, né? Se você for CLT, você provavelmente já deve acordar correndo. Mas no meu caso, que nem trabalho, eu sou streamer. Normalmente eu acordo e fico um tempão deitado, pelo menos 1 hora, até eu pensar em talvez começar o meu dia. Agora, se acostumar com acordar e no momento que você abre os olhos já tem pessoas te vendo, ou melhor, até mesmo antes de você abrir os olhos elas já estão te vendo, é um pouco assustador. Todo dia de manhã eu acordava, abria os olhos, olhava para a tela do meu computador e já via o chat se mexendo e as pessoas mandavam uma única coisa. Isso aqui. O nome desse emoji se chama Acorda, porque vem daquele vídeo do Monark gritando: Acorda, cara! Acorda! Todos os dias de manhã eu acordava e as pessoas já estavam lá, esperando por mim. E dá um pouco uma sensação estranha de que, meu Deus, eu preciso criar conteúdo para essas pessoas. Elas estão literalmente me esperando, eu não posso só voltar a dormir. E o pior de tudo era acordar todo fodido, sentar na frente do PC e ainda ter que ler umas mensagens como: pô, Esquimo, você tá acabado, hein? Caralho, Esquimo, bom dia pra quem? Olha pra minha cara. Olha pra minha cara de quem achava isso muito legal. Depois de uma semana, as coisas começaram a se estabilizar. Eu acho que é inegável que depois de uma semana fazendo a mesma coisa, você começa a se acostumar, as coisas começam a virar um pouco rotina, e meio que streamar 24 horas por dia, 7 dias por semana, começou a ser algo normal pra mim. Parecia que já tinha passado tanto tempo que eu nem me lembrava como era ter um dia normal sem estar sendo filmado. Até porque, ao contrário do que muita gente pensa, estar em live o tempo todo não era algo muito desgastante pra mim. O que me deixava mais aflito no início era sem certeza se eu ia ficar 1, 3, 4 dias, uma semana, um mês. Isso me deixava assustado. Agora, a parte de ficar em live o dia todo, eu vou ser bem sincero que era talvez uma das partes mais legais da Subatom. Até porque se não for isso, o que vai ser, né? O dinheiro. O lado bom de estar em live o dia inteiro é que eu não tinha mais aquela mentalidade que vinha comigo em lives normais de que eu tenho que render o tempo todo. Às vezes, quando você é streamer, você sente essa necessidade, você faz ali uma live de 3, 4, 5 horas, você entra no modo maldito de entertainer, que você tem que fazer o máximo de conteúdo em todo o tempo que você tá em live. Agora, durante a Subatom, eu não sentia mais isso. Eu tinha hora que eu podia ir lá beber meu cafezinho, eu tinha hora que eu ia ali jogar um jogo pra me divertir, até assistir alguma coisa específica junto com a galera, e ver toda a comunidade da live abraçando isso foi simplesmente lindo. Assim como pra mim aquilo tinha virado rotina, para as pessoas que estavam participando da live, aquilo também estava fazendo parte da rotina delas. Seja de manhã com o viewer acordando e abrindo a live pra ver o que estava acontecendo, ou em pausas durante o dia dele, que ele abria a live pra conversar com o pessoal do chat, pra interagir, ou só pra assistir mesmo. O pessoal do chat chegou até a criar um servidor de Minecraft para eles jogarem entre si, que virou meio que um servidor de subs da comunidade, onde eu até cheguei a entrar para jogar também, mas era um negócio muito mais deles do que meu, eu não tive dedo nenhum naquilo. Muita coisa, tá ligado? Ah, porra, que isso? A pressão que eu disse de ter que criar conteúdo simplesmente sumiu. Qualquer coisa que eu fizesse ali, o pessoal curtia. Nossa, ele botou uma banana aqui, safado, filha da puta.
Os vizinhos ligando pra polícia porque tem um cara sendo assassinado. Não. Eles não estavam ali só por mim, eles estavam ali comigo. Puta que pariu, que frase merda. Eu sabia que eu não devia ter deixado o chat GPT escrever o roteiro desse vídeo. Até tinha uma galera ali que tava assistindo a live porque queria saber da minha rotina, o que eu sinceramente acho bem estranho. Mas tudo bem, desde que isso seja uma minoria bem pequena na minha live. Cara, olha os vídeos do Discord. Essa comunidade me preocupa. O que tem no Discord? Ou apenas RJ? Você quer virar mod, Rosinho. Não, viu? Que isso. Mas um outro ponto muito importante sobre a Subatom é que ele me ajudou a me reconectar com jogos. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de jogar desde pequeno, mas nos últimos tempos, como eu trabalho com internet, eu já fico na frente do computador o dia inteiro, eu não tenho muito tempo pra jogar, sabe? Normalmente, quando eu jogo é em live e isso ainda é raro, até porque o meu conteúdo principal no YouTube não tem absolutamente nada a ver com jogos, o que gera aquele dilema, fazer o que me dá dinheiro ou jogar videogame. Não é um dilema muito conhecido assim, e também não chega a ser um dilema, porque é meio óbvio, eu vou fazer o que me dá dinheiro, eu tenho que pagar a conta. O ponto é que criar conteúdo é legal, eu gosto de fazer vídeos pro YouTube falando de temas nonsense, mas como normalmente eu não costumo fazer muitas horas de live por dia, acaba que não dá muito tempo pra jogar videogame em live. E quando eu não tô em live, sinceramente, não tá dentro dos meus planos ficar na frente do PC mais ainda jogando. Eu prefiro ficar na frente do PC no Discord. Só que durante a Subatom eu podia simplesmente jogar pra caralho. Eu tinha que fazer 24 horas de live por dia. Então aqueles 30 minutos de live que eu teria que fazer pra render um corte de algum assunto específico, bizarro pra postar no YouTube, eles eram apenas 30 minutos numa live de 24 horas. E foi aí que eu comecei a jogar um jogo chamado Sekiro Shadows Die Twice, que é um jogo conhecido por ser difícil pra caralho. Caso você não saiba, ele é da From Software, a mesma criadora de Dark Souls, que também é conhecido por ser um dos jogos mais difíceis que existe. Agora vai ter uns fãs de Dark Souls falando assim, Dark Souls nem é tão difícil assim. Só que talvez a parte mais interessante disso tudo é que eu sou ruim. Eu sou muito ruim jogando videogame. E por Sekiro ser um jogo que é absurdamente difícil, pra mim foi pior ainda. Eu passava horas no meu dia tentando passar de um único inimigo no jogo. E a galera ficava lá assistindo e torcendo pra eu morrer cada vez mais. Teve bicho no Sekiro que eu morri centenas de vezes. Porra! Porra! Quem acreditou em mim se deu muito bem. E vocês que não acreditaram em mim, se fuderam! Se fuderam! Se fuderam! Se fuderam! Se fuderam! Se fuderam! Outro jogo também que eu peguei pra jogar durante a Subatom foi um jogo chamado Call de Cangaro, que foi um jogo bizarramente aleatório que eu encontrei em uma das minhas passeadas pela Steam. Só que acontece que o primeiro jogo dessa franquia foi lançado na época do Nintendo 64 e o objetivo dele era realmente concorrer com os outros jogos da época, como Crash, Banjo-Kazooie, Mario 64, só que com o diferencial de que esse jogo é uma bosta. A parte mais divertida de tudo isso é que eu joguei esse jogo inteiro jurando de pé junto pro meu chat que tinha sido um jogo que marcou a minha infância. Porra nenhuma, nem conhecia. E isso rendeu vários momentos muito engraçados na minha live, mas quem sabe a gente não conversa sobre isso em outro vídeo. Call de Cangaro foi tipo ali, tá pau a pau, tá ligado? Dark Souls dos Crashes. Eu diria Dark Souls dos Caos, né? Dos Caos de Cangaro, porque ele que carregou esse gênero nas costas, né? Não foi Crash. Um jogo tipo Crash, normalmente, a gente chama um jogo tipo Caos pra fase que inspirou Mario Kart. Pô, que fase do caralho, né? E ainda mais com a música. E toda a estética dela só sair no lado esquerdo, cara, que coisa sensacional. Agora, quando tudo parecia estar se alinhando, veio um problema, um imprevisto. Como eu já disse 1 milhão de vezes, eu não fazia ideia que eu ia ficar tanto tempo assim em live. Não! Chegou em 200 horas! Então, uma das coisas que eu tinha feito por fora na minha vida pessoal era ter marcado uma viagem com a minha família, mais ou menos ali na época da Subatom. Para ser mais exato,
2 semanas depois da live ter começado. E eu ter marcado essa data faz muito sentido, partindo do pressuposto que eu realmente achava que a live ia acabar em 4 dias. Só que o problema é que não acabou. Então eu tinha que achar uma maneira de contornar essa situação. Como que eu ia fazer para continuar uma live sendo que eu tinha que viajar com a minha mãe? Eu não moro com meus pais já tem um tempo, então quase não vejo eles. Eu não posso simplesmente desmarcar uma viagem com a minha mãe. Ela vai ficar triste. Olha para isso aqui. Isso aqui é minha mãe tentando fazer uma intervenção comigo porque ela não gostou do meu corte de cabelo. Eu não sei por que eu quis botar isso no vídeo, mas eu achei que ia ser interessante. Eu precisava viajar durante 3 dias com a minha família por interior do Rio de Janeiro. Mas não era nada certo eu simplesmente deixar o timer rolando ali e foda-se. Então o que eu fiz? Exatamente o que todo mundo faria. Uma maratona Minecraft. Você provavelmente já deve ter ouvido falar disso em algum lugar, talvez não com esse nome, mas a ideia é a seguinte: eu instalei um mod no meu Minecraft que permitia que as pessoas que estivessem assistindo minha live controlassem o jogo pelo chat. E assim, eu pausei o timer da live e fui viajar, deixando o meu chat jogando Minecraft. E assim também fazendo um experimento científico de como seria a evolução de pessoas jogando Minecraft pelo chat da Twitch. A verdade é que eu precisava viajar e eu tinha que deixar a live aberta, então eu fiz isso. Eu confesso que eu viajei, mas eu viajei com o cu na mão, porque eu tava morrendo de medo do meu PC desligar sozinho e eu tá viajando. Porque se isso acontecesse, eu simplesmente não ia conseguir fazer porra nenhuma, eu não ia conseguir voltar pra casa pra ligar o PC rapidinho. Mas deu tudo certo, eu voltei de viagem, o PC não desligou, mas nessa volta veio uma bomba. O meu amigo conseguiu fechar uma campanha pra mim com a SEGA. Sim, a SEGA do Sonic. Pra promover um jogo chamado Sonic Rumble. Inclusive, joguem Sonic Rumble aí, galera. É legal pra cacete. Só que eles não queriam só uma publi. Eles queriam literalmente levar eu e meu amigo Cereal pro Japão. Só que enquanto essa viagem não acontecesse, eu não podia contar isso pra ninguém. Então tenta se colocar no meu lugar. Imagina a sua ansiedade se filmando 24 horas por dia, sabendo numa notícia dessa que você ia voar pro outro lado do mundo de graça e você não podia contar pra ninguém. Só que isso, apesar de ser foda pra caralho, resulta em um outro problema. É mais uma viagem. Só que dessa vez não é uma simples viagem pro interior do Rio de Janeiro, é uma fodendo viagem pro Japão de 2 semanas, então a live precisava acabar. Como que eu ia continuar uma subatom no Japão? Eu nem consegui streamá-la direito porque o sinal do meu celular era horrível. Imagina se eu tivesse tido que continuar uma subatom lá. Só que o maior problema de todos é que a live precisava acabar e eu não conseguia justificar isso direito para as pessoas porque ainda não tinha sido anunciado essa viagem. Foram dias quebrando a minha cabeça de como eu ia fazer isso acontecer, como que eu não ia parecer simplesmente um arregão por querer fechar a live do nada, até que finalmente a gente recebeu o sinal verde para poder revelar o que ia acontecer. Eu e o Cereal, a gente fez um vídeo de anúncio falando que a gente ia fazer essa viagem e soltamos. E aí, obviamente, agora podendo me explicar melhor pra galera, eu fiz um aumento no preço do minuto da live. O que antes era R$1 igual a 1 minuto, agora era R$1 igual a 30 segundos, metade, e agora era só esperar o tempo acabar. E poucos dias depois, a Subatom finalmente chegou ao fim. 4, 3, 2, 1. Acabou! Acabou! Porra! Porra! Acabou! Ai, vou desmaiar. Caralho, que loucura, mano. Foram 40 dias de live seguidos, 37 se você diminuir os 3 que eu passei viajando, e de longe uma das experiências mais importantes da minha vida, principalmente como criador de conteúdo e como streamer. Fazer live muitas vezes dá aquela insegurança de, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar horas improvisando na frente de uma câmera para um chat de maluco? E saber que eu consigo fazer isso não só normalmente, mas também 24 horas por dia,
dia é algo meio que libertador. Me ensinou a ter mais leveza criando conteúdo e talvez o mais importante, me reconectou com o que me fez começar tudo. Desde a primeira vez que eu abri live na minha vida, lá em 2019, eu senti que aquilo que eu tava fazendo era a coisa mais legal do mundo. E anos já se passaram e isso só se provou cada vez mais verdade. Se você participou dessa história lá em 2024, muito obrigado. Vocês fizeram parte de um dos momentos mais insanos que eu já vivi. Só que agora eu tenho mais uma coisa para falar. Exatamente um ano se passou e agora, no dia 11 de julho de 2025, eu vou estar começando uma nova Subathon. Só que dessa vez, uma Subathon dupla. Eu tô morando em São Paulo agora com alguns amigos e eu e o Cereal, que é meu parceiro aqui de casa, a gente vai fazer 2 Subathons ao mesmo tempo, cada um na sua live, 2 timers, 2 lives, só que mais. A gente vai botar câmeras aqui na nossa casa para realmente filmar todo o nosso dia a dia. Então se você quiser acompanhar um pouco dessa insanidade que vai estar acontecendo, acompanhe aqui twitch.tv/esquimozinho ou lá no canal do Cereal e que a loucura comece novamente.